minha netinha tem uma citação, um poema, que ela recita toda manhã para falar bom dia para a família e para o mundo. Eu queria compartilhar com vocês esse poema que é muito bonito. Diz assim, eu vou ler, tá? Porque eu não sei decorar, não decorei ainda. Ela fala de cor, né? Mas 6 anos. A luz do sol, passada a noite, vai clareando o dia. A alma acorda com força nova da noite que dormia. Tu, minha alma, dê graças pela luz, pois dentro dela o poder de Deus reluz. Tu, minha alma, no dia ressurgir, ser capaz de agir. Bom dia. Agora eu falo bom dia para todo mundo. Nós vamos falar hoje sobre um tema que acho que é o tema mais difícil de entender e de se colocar em prática dentro dos ensinamentos todos de Jesus. Jesus diz assim: amai o próximo como a ti mesmo. Quando ele fala amai o próximo como a ti mesmo, a gente, de certa forma, a gente consegue até entender e até praticar mais ou menos essa recomendação dele, né? Porque amar o próximo, quando a gente fala o próximo, a gente está pensando naqueles que estão próximos da gente, né? A família, os amigos mais chegados, aquelas pessoas do nosso convívio habitual. Amar essas pessoas não é difícil, né? Às vezes tem algumas desavenças, às vezes tem alguns desajustes, mas passa. Bom, depois de um café já está tudo normal, porque a gente tem uma relação de afinidade, então fica mais fácil, né? Até mesmo tolerar aquelas pequenas divergências. Mas depois, em seguida, Jesus fala assim: ama o teu inimigo. Aí fica complicado, né? Como é que a gente vai conseguir amar um inimigo da gente? E esse é o tema que nós vamos falar hoje, o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo: amai os vossos inimigos, pagar o mal com o bem. E nesse capítulo, Kardec começa citando um trecho do Evangelho que diz assim: tendes ouvido o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que o perseguem e caluniam, para serdes filhos do vosso Pai, que está nos céus, e que faz nascer o sol sobre bons e maus, e vir a chuva sobre justos e injustos. Aí ele continua: porque se não amardes, senão os que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também assim? E se saudardes apenas aqueles vossos irmãos, né, que fazeis isso de especial? Não fazem também assim os gentios? Eu vos digo que se vossa justiça não for maior e mais perfeita do que os escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Isso está em Mateus, capítulo 20, versículos 20, capítulo 5, versículos de 20 e 43 a 47. Esse tema é bastante interessante, porque para a gente conseguir entender, na verdade, a maioria das mensagens de Jesus, para a gente conseguir entender, a gente tem que começar a entender pelo menos os termos que são ditos dentro daquela mensagem. Então vamos começar
a entender. A doutrina espírita, ela se pauta principalmente numa fé raciocinada. O que é a fé raciocinada? É aquela fé que você raciocina, que você põe a tua razão dentro daquela mensagem, dentro daquela recomendação, e passa pela tua razão, aquilo é certo ou é errado, está certo, ou questiona aquela mensagem. Isso é fé raciocinada, não é aqueles dogmas de igrejas que falam assim, faça isso, e se você pergunta, mas por que, padre? Fala assim, é porque é assim, pronto, acabou, você não pode raciocinar em cima. Não, a doutrina espírita manda você raciocinar e questionar tudo. Kardec diz assim, se em algum ponto a ciência provar que o espiritismo está errado, largue o espiritismo nesse ponto e siga a ciência. Para alguém dizer isso, porque tem absoluta convicção daquilo que a doutrina nos ensina. Então vamos tentar entender essa mensagem, começando a compreender os termos que tem essa mensagem. A palavra inimigo. No português nós usamos muitos termos, muitos prefixos e sufixos vindos do latim. In, no latim, significa negação, não. Então a palavra inimigo, traduzindo para o nosso idioma, é não amigo. Se a gente pegar a essência do termo, é não amigo. Então todo mundo que não é meu amigo seria meu inimigo. Isso pela definição do termo, buscando a raiz desse termo. Mas nós usamos a palavra inimigo num outro contexto. Nós usamos a palavra inimigo para designar todo aquele que quer nos fazer algum mal, ou está nos fazendo algum mal, ou nos quer fazer algum mal. Então é nosso inimigo. Se o cara quer mal para mim, é meu inimigo. Não é assim que a gente pensa? Então nós vamos fazer um exercício agora. Cada um de nós vai fechar os olhos e vai tentar lembrar de um inimigo, um só, né? Não precisa ser mais que um só. Só não vale pensar na mulher, no marido e na sogra, tá? Fora esses. Vamos pensar no inimigo e imaginar alguma coisa boa para ele, para essa pessoa. Então vamos dar 30 segundos para a gente fazer essa reflexão. Puxa, o pessoal tem um inimigo pra caramba, né? Não sei se... Ou é um só, tá? Não para não pensar em todos, não. Senão a gente vai ficar aqui o dia inteiro. Bom, vamos lá. Eu não sei se todo mundo conseguiu imaginar ou lembrar do inimigo. Eu posso dizer, não vou perguntar também para cada um, é lógico, né? Seria muita indiscrição, mas eu vou dizer em quem eu pensei. Eu não consigo pensar em nenhuma pessoa específica que eu possa dizer que seja meu inimigo. Não tenho, não conheço. Se tenho, eu não conheço. Entendeu? Mas a gente pode pensar, eu poderia pensar, num grupo de pessoas. Os traficantes, que são inimigos da sociedade. Eu pertenço à sociedade. Oi? Prefiro os traficantes dos políticos. Eu ia chegar lá. Eu ia citar esses também. Os traficantes, os bandidos, ladrões, que não chegaram a me atacar pessoalmente, mas eles estão aí sendo inimigos da sociedade e a gente pode estar cruzando com eles a qualquer momento. Os políticos, que são realmente inimigos, os políticos corruptos, vamos separar, né? Porque eu gosto de generalizar, porque política é difícil de a gente acreditar em algum, mas vamos ser justos, né? Os políticos corruptos, que são inimigos da sociedade, e aí atingem cada um de nós
nós diretamente, porque o que eles subtraem dos cofres públicos, a gente não tem uma boa saúde, não tem um sistema de saúde adequado, não tem educação, não tem segurança, uma série de coisas, né? Então, são inimigos da sociedade. Esses são inimigos da sociedade, inimigos comuns, né? Existe uma máxima que diz assim: a percepção de um inimigo comum, coletivo, tende a aumentar a coesão de um grupo. Então vamos ver o que está dizendo essa máxima. Está dizendo assim, que se nós aqui, por exemplo, nós estamos num grupo aqui, se existe um inimigo comum a todos nós, se entrar um bandido aqui ameaçar todos nós, nós tendemos a nos unir, a nos tornar mais coesos entre nós, porque nós temos um inimigo que é comum a nós. Todo mundo sabe, conhece, né, que reconhece, né, que nos Estados Unidos o americano tem um forte senso de patriotismo. Eles são patrióticos assim, bem fortes mesmo. Qualquer coisa que se diga contra o país deles, eles reagem com muita energia. Por que isso? Os Estados Unidos é um país que sempre teve inimigos comuns no país. Ou é os russos, que são inimigos do país, ou é os iraquianos, que são inimigos do país. Sempre tem grupos ou pessoas ou grupos que são inimigos do país. Isso faz aquele povo se unir contra esses inimigos comuns. Então eles têm esse forte senso de patriotismo. Isso não é diferente em outras nações também. Também tem outras nações que também cultuam inimigos comuns para unir o povo, para deixar o povo mais fortalecido, mais unido, mais coeso. Não vamos discutir aqui se eles estão certos ou errados, não é isso a questão, né? A questão é a gente analisar o que é ter um inimigo comum e não ter. Só que toda vez que a gente cultua um inimigo comum, a gente gera naquele grupo uma aura de vibrações negativas, de ódio. E isso é muito pernicioso, é muito pior do que a ação do próprio inimigo. Ultimamente nós temos vivenciado, o Brasil nunca teve um inimigo comum, nunca teve, externo, né? Nós temos os inimigos comuns internos, mas externos nunca foi um país que cultuasse esse ou aquele outro são nossos inimigos, a não ser no futebol, né? No futebol, quando a seleção vai jogar, o resto do mundo é inimigo da seleção, né? Mas é outra coisa. O futebol, as torcidas é um exemplo disso também, né? Quando uma torcida tal, elas têm um objetivo comum e inimigos comuns que são os adversários. Então aquela torcida também se torna coesa, ela se torna unida. Também é um exemplo. Mas o Brasil nunca teve um inimigo externo que seja comum da nação. E ultimamente nós estamos vendo dentro do âmbito político, uma certa animosidade, uma alimentação do ódio de um lado e de outro. E isso cria uma aura de negatividade, de vibrações negativas dentro dos lares, dentro da sociedade como um todo. E isso faz muito mais mal do que a própria ação dessas pessoas que a gente possa dizer que sejam inimigos. Quando
vocês pensarem nos inimigos, alguém por acaso pensou em si mesmo como inimigo? Só Alzira? Pois é, nós somos nossos principais inimigos. Nós somos os principais inimigos. Nós fazemos mal para nós mesmos que qualquer outra pessoa possa fazer. Qualquer outra pessoa possa fazer. Ninguém tem o poder de nos fazer mal como nós temos e como nós fazemos. Agora, por que isso, né? Primeiro porque nós não nos amamos. Não nos amamos. Às vezes a pessoa fala assim, não, eu me amo, eu gosto de mim pra caramba. Eu não vivo sem mim, né? Como diz o outro, né? Não, mas nós não nos amamos. E vamos analisar por que a gente chega a essa conclusão. Primeiro, a nossa alimentação é saudável sempre? Ou só de vez em quando eu como uma saladinha, uma coisa? A nossa alimentação no cotidiano é saudável? Nós sabemos que não é e sabemos que nos faz mal, mas comemos assim mesmo, porque é gostoso. Não é uma friturinha, uma delícia, mas sabemos que nos faz mal e assim mesmo nos alimentamos dessa forma. Nós nos alimentamos o suficiente para dar as energias que o corpo precisa? Ou como eu aqui que tenho barriguinha, nos alimentamos mais do que o necessário? Exageramos, né? Nós fazemos exercícios regulares, não para deixar o corpo bonito, mas para deixar o corpo saudável. Às vezes a gente faz, ou um ou outro faz, talvez. Normalmente a gente não faz. Eu, pelo menos, eu não faço. Nós mantemos quantidade de sono suficiente para repor as energias do corpo? Ou dormimos mal, dormimos tarde, antes de dormir nos agitamos e não temos um sono bom, um sono tranquilo? Tudo isso nós estamos fazendo mal para a gente. Mas aí alguém pode dizer assim, mas isso, tudo que você está falando está fazendo mal para o corpo. E eu, como sou um espírita estudioso, eu sei que eu não sou o corpo, eu sou um espírito imortal. Então alguém vai falar assim, eu estou fazendo mal só para o corpo. E para o espírito? Então vamos pensar um pouco no espírito. Qual a programação que a gente costuma assistir na televisão? Isso não tem nada a ver com o corpo. É uma programação boa, instrutiva, que nos traz sentimentos bons? Quantas horas a gente passa na frente da televisão ou do celular vendo somente porcaria? Não a parte instrutiva, né? Porque esses equipamentos também trazem partes boas, né? Mas vendo só a parte ruim dessa tecnologia, né? O que nós costumamos ouvir, assistir nas redes sociais? Além de receita de bolo e de comida. Aquelas brigas entre facções, aquelas brigas de família, aquelas coisas todas péssimas que tem nas redes sociais. É isso que a gente assiste? Quantas horas por dia nós nos dedicamos ao estudo? Ou uma boa leitura? E o estudo que eu digo não é só o estudo da doutrina espírita, que é importante, mas o estudo de uma maneira geral, qualquer leitura, qualquer estudo que nos traga melhore a nossa capacidade de entendimento das coisas, de conhecimento, de aumentar o nosso intelecto, o nosso conhecimento das ciências da vida. Isso tudo é alimento do espírito. Tudo isso, conhecimento, é a única
a única propriedade que nós vamos levar embora daqui. O resto vai ficar tudo aqui. Vamos apertar um pouco mais, né? Quantos de nós ainda sentem ciúmes? Ciúmes não é só de marido e mulher, não. Às vezes ciúmes no emprego. A pessoa que uma foi elogiada e eu não fui, que eu achava que merecia. Ciúmes. Quantas vezes nós sentimos rancor, raiva, inveja, maledicência? Quantas vezes nós falamos mal dos outros e dizemos assim, não, só estou contando um caos, não sei, só estou contando o que me falaram. Tudo isso são alimentos perniciosos, são venenos que nós estamos colocando no nosso espírito. E a gente se diz nosso amigo, a gente acha que somos nossos amigos. Nós estamos fazendo muito mais mal para nós. Cada vez que nós tivermos qualquer tipo desse sentimento, nós estamos fazendo muito mais mal para nós, como espírito e também como encarnado, do que qualquer ser desse mundo é capaz de fazer. Não existe nenhum ser que seja capaz de fazer o que nós fazemos cotidianamente conosco mesmo. Estamos tentando definir os termos, né? Então falamos sobre o inimigo. Vamos falar um pouco sobre o amor. Jesus disse, amai os vossos inimigos. Então já vimos o que é inimigo. Agora vamos falar o que é amor. Como é que a gente entende amor? Será que o mesmo amor que existe entre um homem e uma mulher é o mesmo que sentimos com nossos pais, com nossos filhos, com nossos amigos? O sentimento não é um pouco diferente? Né? Todo mundo entende que esse sentimento é diferente. O que eu sinto pelo meu pai, pela minha mãe, não é a mesma coisa que eu sinto pela minha mulher, que também não é a mesma coisa que eu sinto pelo meu filho, e também não é diferente do que eu sinto pela minha neta. São sentimentos um pouco diferentes uns dos outros. Então, o que é amor? Né? Jesus falava em aramaico, só que os evangelhos as primeiras versões dos evangelhos foram escritos em grego. Em grego, tem 3 palavras para definir amor. Uma palavra é eros, que significa o amor, para eles, os gregos, é o amor entre o homem e uma mulher. Daí vem a palavra erótico, que é a relação de homem e mulher, mais puxado para a sensualidade e para o sexual. Existe uma outra palavra em grego que chama filia, com PH. É o amor recíproco, o amor assim de amizade, o amor que as pessoas têm entre amigos. Aquela pessoa que a gente tem afinidade, porque gosta das mesmas coisas que a gente gosta, né? Então a gente tem afinidade com aquela pessoa. Esse é o amor filia. E tem uma terceira palavra que chama ágape, em grego, que é o amor que significa aquela bondade, aquele amor universal, o amor que eu tenho pelas pessoas, o amor que eu tenho pela vida, o amor que eu tenho pela natureza. Eu nunca vou fazer mal com uma árvore, porque eu sinto por ela esse amor ágape. É esse amor que Jesus se referia quando falava para a gente amar os nossos inimigos. Não é um amor ligado nem a sentimentos de afeição e nem sentimentos de sensuais, qualquer coisa desse tipo. É o amor respeitoso,
Eu não vou fazer mal com uma árvore, porque eu respeito aquele ser que está ali. E eu sei que ele traz coisas boas para a gente. Eu não vou fazer mal por uma pessoa que eu não conheço, porque eu respeito aquela pessoa, é um ser vivo, um irmão que está aí na terra, passando pelas suas experiências como eu. Por que eu vou fazer mal? É esse amor que Jesus se refere quando a gente quer, quando nos convida a amar o nosso inimigo. É respeitar o inimigo. Não é para amar, abraçar, ter convivência, não é chegar lá, dar beijinho no inimigo, não é isso. É respeitar. É entender que ele é um outro ser que está passando pelas suas experiências aqui na Terra, como nós, e ele está numa sua faixa evolutiva, talvez diferente da nossa ou não, mas ele está lá dentro da sua faixa evolutiva e ele também se equivoca, erra, comete 1000 erros como nós também cometemos. Ah, mas eu não mato ninguém, ele mata, eu não mato. Tudo bem, você pode até não fazer aquele erro que ele faz, mas com certeza você faz outros que ele também não faz. Todos nós estamos aqui nessa terra em processo de evolução, de aprendizagem. E aquele ser que a gente entende, que a gente acha que é nosso inimigo, também está nesse mesmo processo. E nós temos que respeitá-lo. Ele vai seguir o curso dele, vai dar os tropeços dele e vai se entender com as leis dentro da caminhada dele. Então, todo sentimento de vingança é contrário a essa lei que Jesus, essa recomendação, essa mensagem que Jesus nos recomenda. Jesus nos convida a amar os nossos inimigos. Martin Luther King, todo mundo já deve ter ouvido falar, né? Martin Luther King foi um grande defensor da paz nos Estados Unidos e ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1964 e era um grande combatente contra o racismo nos Estados Unidos. Ele disse uma frase em um de seus discursos, né, que ele tem vários discursos lindíssimos, e ele disse uma frase que ficou marcada na história. Ele diz assim, antes eu deixo molhar o bico porque eu estou com a garganta seca. Ele diz assim: quando Jesus disse, amai os vossos inimigos, deveríamos nos sentir felizes por ele não ter dito, gostai de vossos inimigos. Porque o gostar é mais afetuoso, sentimental. O amar não, o amar dentro daquela concepção de Jesus é o respeitar. É entender que o outro tem o direito dele de passar pela jornada dele, dar os tropeços que ele tiver que tomar, dá. Porque os tropeços na vida aqui vão nos ensinando, dando as lições da vida e vão nos empurrando para a evolução. Mas como é que a gente consegue esse sentimento, adquirir esse sentimento de respeito por uma pessoa que a gente sabe que faz tanto mal para nós e para todo mundo? Como é que a gente consegue ter esse sentimento? Aí tem uma outra palavra-chave que não está na frase de Jesus, mas está em todo o contexto dos ensinamentos de Jesus, que é perdoar. É outro conceito que também a gente tem que entender. O que significa perdoar? As pessoas, na maioria das vezes, a gente acha que perdoar é esquecer. Eu esqueci.
Não ligo mais, aquele camarada me fez um mal, não ligo mais, mas também não quero ver mais ele pintado na minha frente. Então, se eu não quero mais ver ele pintado na minha frente, é porque eu não esqueci totalmente. O esquecer algum mal que alguém tenha nos feito é uma coisa muito difícil, porque está gravado na memória. A gente não esquece. O perdoar é o que nós sentimos quando nos lembramos daquele fato. A pessoa me fez um mal e quando eu lembrar daquilo, o que eu sentir naquele momento é que vai definir se nós conseguimos realmente perdoar ou não. Se nós ainda sentimos aquele rancor, aquele mal-estar, aquele negócio que corrói por dentro, então nós não perdoamos. Se nós lembrarmos aquilo e o nosso sentimento for totalmente diferente, como um fato qualquer que aconteceu, que não nos atingiu em absolutamente nada, então nós conseguimos perdoar. E a memória não apaga, mas o sentimento por tudo que nos acontece, esse nós temos que praticar e melhorar. Estou dando um minuto de reflexão para eu me achar aqui, tá? Pensam no que foi dito, vocês pensem enquanto eu me acho. Existe não sei se alguém já leu o livro Paulo e Estevão, que Chico psicografou. Existe, para quem não conhece Paulo e Estevão, Paulo era Saulo antes de cair do cavalo na estrada de Damasco. Ele era Saulo. E Saulo era um correligionário romano, né, que perseguia os cristãos. Perseguia arduamente os cristãos. E Estevão era cunhado de Saulo, né? Na época era Saulo, vamos falar Saulo. O título do livro é Paulo e Estevão, mas nessa época ele era Saulo ainda. Estevão era cunhado de Saulo. Só a irmã de Estevão era noiva de Saulo. E Saulo mandou apedrejar o Estevão, porque ele era cristão, ele perseguia os cristãos, e ele mandou apedrejar até a morte o Estevão. E nos seus minutos finais de vida, Estevão vira para a irmã dele, que foi vê-lo, né? No momento derradeiro da vida dele, foi vê-lo, e o Estevão disse para a irmã assim: ele deve ser muito bom e generoso, serviu Moisés até o fim. Imagina quando ele conhecer Jesus. Seja boa companheira para ele. Olha só, o camarada que está no minuto final de vida, tendo sido apedrejado até a morte, recomenda a irmã dele ser boa para aquele que mandou apedrejá-lo. Esse é o amor que a gente deve ter pelos nossos inimigos. Reconhecer que aquele ainda não tinha achado o caminho. E olha, foi tão profética a frase dele, que ele não sabia que tempos depois Saulo ia cair do cavalo na estrada de Damasco, ia ver Jesus e começar a ser o maior discípulo de Jesus depois disso. Ia se tornar Paulo de Tarso. Quer dizer, ele foi tão desprendido, Estevão foi tão desprendido naquele momento, que até teve um vislumbre de intuição do que ia acontecer depois.
Aí Jesus fala assim: porque se não amardes os vossos, os que vos amam, né? Se não amardes, se não aqueles que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também assim? Se não saudardes somente aqueles que são vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Em outras palavras, se a gente somar a quem nos ama, qual a diferença entre nós e os outros que a gente considera inimigos da sociedade? Eles também fazem a mesma coisa. Os políticos, como nós comentamos aqui, também amam sua família, seus filhos, suas mães, suas mulheres. Eles amam também aqueles que eles gostam, que são do convívio deles. Qual a diferença entre nós e eles? Se a gente também fizer a mesma coisa. Os bandidos, os traficantes também amam suas famílias. E a gente faz a mesma coisa que eles. Qual a diferença? Eles traficam e eu não trafico. Tudo bem, mas não estou falando do ato em si, mas do sentimento. Vamos pensar no sentimento que nós temos, não nos atos. O sentimento que nós temos pelos outros. Se a gente odiar aqueles e gostar só da família, dos amigos, nós temos o mesmo sentimento que eles. Não difere muita coisa. E aí Jesus continua dizendo assim: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos do vosso Pai que está nos céus. Então, fazer bem aos que vos odeiam e orai pelos que caluniam. A questão 887 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim, olha só a pergunta do Kardec: Jesus ensinou: amai os vossos inimigos. Ora, um amor pelos nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais? E a inimizade não provém de uma falta de simpatia entre os espíritos? Quer dizer, o Kardec está raciocinando do jeito que a gente raciocina. Ele está fazendo a pergunta do jeito que ele vê o mundo, do jeito que nós nos comportamos dentro do mundo. E a espiritualidade responde assim: sem dúvida não se pode ter para com os inimigos o amor terno e apaixonado. E não foi isso que Jesus quis dizer. Amar os inimigos é perdoá-los e pagar-lhes o mal com um bem. É assim que nos tornamos superiores. Pela vingança nos colocamos abaixo deles. Então tudo que nós conversamos aqui está inserido nessa resposta da questão 887 do Livro dos Espíritos. E foi o que o Estevão fez, pagou o mal com o bem. Nós já ouvimos, Kardec colocou dentro do Evangelho uma frase. O contexto dessa frase, acho que é bom a gente não entrar no contexto, porque senão a gente vai perder o nosso tempo, mas ele colocou uma frase que diz assim: fora da caridade não há salvação. Né? O contexto dessa frase tem uma história um pouco mais longa, então a gente não vai entrar no mérito, mas dentro dessa frase está dizendo assim: fora da caridade não há salvação. Então eu tenho que fazer caridade para eu me salvar. Eu vou doar cesta básica, vou ajudar os pobres, dar esmola e tal. Aí Kardec faz a seguinte pergunta na questão 886, né? Como que em Jesus entendia a caridade? Isso já foi repetido aqui inúmeras vezes, né? E a gente tem que continuar repetindo, porque é importante que a gente mantenha isso vivo na nossa mente, para a gente não esquecer no nosso dia a dia, porque a gente acaba de ouvir essa frase, sai lá fora e
faz tudo errado. Então a gente tem que manter essa frase viva na nossa cabeça sempre. Jesus entendia a caridade com 3 ações: benevolência para com todos, ser bom com todo mundo, inimigo ou amigo, desconhecido ou conhecido, não importa, com todo mundo. Indulgência com as imperfeições alheias, reconhecer que o outro erra, porque também está em processo de aprendizagem, de evolução, e que nós erramos tanto quanto eles. Talvez a gente não cometa o mesmo erro que este, mas cometemos outros que também ele não comete, e assim vai. Nós não somos perfeitos, nós cometemos erros o tempo todo, e precisamos também da indulgência dos outros para compreender quando nós erramos, quando nós tropeçamos. Se nós fôssemos condenados em todo erro que nós cometemos, do jeito que nós gostamos de condenar o outro, nós estamos perdidos. Nós já estávamos, degolados. E a terceira ação que Jesus recomenda na caridade é o perdão das ofensas. A indulgência não é a conivência, é diferente, tá? Indulgência é compreender que o outro errou porque ele está em um momento diferente da vida dele, ele errou. Não quer dizer que nós concordamos com aquele erro dele. É diferente, tá? Não confundir indulgência com conivência, é bem diferente. Então, por que será que nós precisamos perdoar os nossos inimigos? Ou as pessoas que nos fazem mal, né? O ódio não combate o ódio. Não combate o ódio. Toda vez que nós usamos o ódio por aqueles que também nos odeiam ou que fazem coisas erradas, nós estamos alimentando o ódio, não estamos combatendo o ódio. Combater o ódio com ódio nós estamos fazendo há 10.000 anos, desde que o homem pisou pela primeira vez na Terra. Há mais de 10.000 anos, né, eu acho. Pelo menos isso. E nós podemos ver na sociedade que não deu certo. A única forma de combater o ódio é com amor. O ódio não combate o ódio. Se nós estamos na escuridão, nós precisamos colocar luz. Não adianta botar mais escuridão, que não vai adiantar nada. Se nós estamos com frio, nós precisamos colocar calor. Não adianta botar mais frio. O ódio é a mesma coisa. E todas as vezes que nós entramos naquela onda das mídias sociais, descendo a lenha nesse ou naquele, nós estamos botando lenha na fogueira. Nós estamos jogando combustível na fogueira. Nós estamos alimentando o ódio geral, social. Nós estamos aumentando as vibrações negativas dentro do planeta, dentro do ambiente que a gente vive, dentro de todo lugar. Tem um caso muito famoso de um serial killer americano, né, um assassino de série, que ele tinha assassinado inúmeras pessoas, dezenas de pessoas, e ele foi pego e foi julgado, e foi condenado. No final do julgamento dele, a família das pessoas que ele assassinou, a maioria das famílias, estavam ali, assistindo o julgamento. No final do julgamento, cada um daqueles membros da família passou por ele, falando 1000 coisas ruins para ele, né? Que vai morrer no inferno, vai queimar
no mármore do inferno até pela eternidade, aquelas coisas todas que a gente, aquelas coisas boas que a gente fala para as pessoas que a gente não gosta, né? Que nos faz algum mal, né? Fala um monte de coisas, e cada uma que passava por ele falando dessas coisas, ele dava um sorrisinho sarcástico e não sentia absolutamente nada, nem se não tinha nenhum sinal nem de remorso, nem de arrependimento, nem de nada, né? Até que chegou um pai de uma moça que ele também tinha assassinado e falou para ele que o perdoava e que entendia que ele devia ter passado por momentos muito difíceis na vida, na infância, e que entendia o porquê que ele chegou àquele ponto. Nesse momento, esse assassino frio e cruel começou a chorar, copiosamente. Aquele pai quebrou a corrente do ódio, conseguiu quebrar a corrente do ódio. Com o quê? Não com ódio, com amor. Ele não amava aquele ser a ponto de abraçá-lo, obviamente, mas ele respeitava aquele ser por ter cometido um monte de erros na vida e que iria pagar por todos eles, tanto aqui no plano físico como no plano espiritual. A gente fala muito dos inimigos. Jesus fala para a gente amar os inimigos, e nós vimos que o maior inimigo de nós mesmos somos nós mesmos. O maior inimigo nosso somos nós mesmos. Agora, vamos pensar um pouquinho, eu vou roubar mais 2 minutos de vocês, vamos pensar um pouquinho numa outra questão. Será que nós temos realmente, fora nós mesmos, nós temos realmente algum inimigo? Não temos. Porque tudo aquilo que nos fazem, primeiro está dentro da lei de Deus, está dentro de todo o esquema, de toda a programação reencarnatória nossa, tudo que nos acontece, está tudo coisas que nós devemos passar. Tudo que nos acontece porque nós precisamos daquilo para aprender alguma coisa. O nosso maior erro é não analisar aquilo que nos acontece e conseguir perceber dentro daquilo o que aquilo nos trouxe de bom. Porque é diferente a coisa boa da coisa gostosa. Eu posso não ter gostado daquilo que me aconteceu, mas aquilo me fortaleceu. Aquilo deve ter me ensinado alguma coisa. Ou pelo menos o objetivo daquilo que eu não gostei foi me ensinar alguma coisa. Se eu não aprendi, é porque eu não prestei atenção. É que eu não analisei a coisa com frieza, com cuidado. Se a gente começar a analisar as coisas que nos acontecem com mais atenção, nós vamos perceber que tudo que nos acontece é para o nosso bem. Então, no fundo, não existem inimigos, a não ser nós mesmos. Quando a gente não presta atenção em nós, quando a gente não percebe o que nos acontece, qual a lição que nós precisamos tirar daquilo que está nos acontecendo, tropecei. Por quê? Porque eu não enxerguei direito, porque eu não prestei atenção. Tudo que nos acontece, precisamos aprender alguma coisa com aquilo. Nós estamos aqui no mundo para aprender. Só isso. O resto é consequência, o resto é seguir a vida. O principal objetivo é aprendermos. Se a gente sair daqui sem aprender nada, desperdiçamos nossa encarnação. Pela atenção, muito obrigado. Eu roubei 5 minutos de vocês. Não vou me julgar inimigos, pelo amor de Deus.